Ouviu o senador Randolfo Rodrigues, que também está na transição e agora fala do que foi encontrado nos relatórios de trabalho do grupo de transição. Parlamentares a partir das suas indicações de recursos. Esse cenário tem uma consequência. 80% das ações do Ministério, e esse dado não é somente da equipe de transição, é do Tribunal de Contas da União, estão concentradas em regiões com alto índice de desenvolvimento econômico. Com isso, desvirtuando o objetivo de um Ministério do Desenvolvimento Regional, que, conforme a Constituição da República, no seu artigo 1º, é combater as desigualdades regionais. No orçamento hoje previsto do Ministério, não há recursos suficientes para a conclusão de obras prioritárias. Nem tem dinheiro para a prevenção de desastres. Desastres como aqueles que todos nós brasileiros constatamos ocorrer no mês de janeiro, em decorrência das intensas chuvas, sobretudo nas regiões, na região sudeste, na região norte, na região nordeste do país, não tem dinheiro para obras de contenção de encostas, nem de prevenção de desastres. Todas as obras nesta área, praticamente todas as obras, estão paralisadas. A Secretaria de Defesa Civil, uma das secretarias fins do Ministério, pede 506 milhões para que obras de prevenção de desastres não sejam paralisadas. A lei orçamentária, o projeto de lei orçamentária para o ano que vem, prevê 3 milhões desses 506 milhões. Significa dizer que nenhuma obra de contenção de encostas ou de prevenção de desastres será concretizada. A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf, que no nosso entender foi desvirtuado seus objetivos fins, informa que são necessários 674 milhões a mais no orçamento do que o previsto no projeto de lei orçamentária para a conclusão de obras. Se não tiver uma imediata ação orçamentária, e isso, ministro Mercadante, impõe a necessidade da aprovação da PEC da transição, muitas dessas obras necessárias para a segurança hídrica, sobretudo no Nordeste, serão paralisadas, não terão continuidade. Ao todo, o Ministério do Desenvolvimento Regional precisa de cerca de 5 bilhões de reais para tocar as ações que necessita para o ano de 2023. A previsão orçamentária é bem aquém disso, está em torno de 3 bilhões de reais. É mais um dado que informa a necessidade da aprovação da proposta de emenda constitucional que foi apresentada essa semana no Congresso Nacional. De 2018, início do atual governo, a 2022, o orçamento discricionário do Ministério, o que chamamos de orçamento discricionário, obras de prevenção a desastres, ações da Defesa Civil, obras de segurança hídrica. De 2018 a 2022, o orçamento discricionário do Ministério teve uma redução de 67%. E as emendas parlamentares, sobretudo do RP9, teve um aumento de mais de 50%. Reitero, a grande diferença que se tem é que emendas como do RP9 é pela livre destinação da vontade individual do parlamentar. E o objetivo fim do Ministério não é alcançado. Qual a consequência disso? A paralisação, já neste ano, como todos vocês já noticiaram, da Operação Carro-Pipa, que foi suspensa no Nordeste desde o dia 15 de novembro, antes de terminar o ano, e ainda são necessários mais de 50 milhões para que ainda em 2022, nós estamos falando de 2023, para em 2022 possa se levar água para quem sofre com seca. Essa distorção orçamentária, essa deturpação do objetivo fim do Ministério teve essa consequência primeira. Neste momento, no dia que hoje aqui falamos, mais de 1.511.000 brasileiros de 174 municípios, sobretudo do Nordeste, estão sem assistência hídrica, sobretudo da Operação Carro-Pipa. Ao contrário disso, tem o contraste de que ocorre
uma fartura de distribuições de tratores por todo o país por conta da execução das emendas da chamada RP9. Eu quero só chamar a atenção, antes de passar para o governador Camilo, de um dado que nos assustou na equipe de transição. Nós precisamos obras hídricas, sobretudo da continuação, obras hídricas de manutenção da transposição do Rio São Francisco, precisam de R$1 bilhão, senão essas obras irão parar. Eu reitero a constatação que fizemos. Precisa de R$1 bilhão para obras hídricas da transposição do São Francisco. E nós temos R$4 bilhões alocados em emendas parlamentares, sobretudo na RP9. Eu quero aqui só deixar claro, o problema não são as emendas parlamentares. O problema é a distorção aqui criada. De um lado, emenda parlamentar para o que não é objetivo fim, não é prioritário, estratégico dos brasileiros. E, por outro lado, a ausência completa de recursos para necessidades iminentes dos brasileiros. E um dado dramático e concreto para isso é que, de imediato, é necessário R$40 milhões para bombear a água da transposição do São Francisco para Paraíba, sobretudo para a região da Grande Campina Grande. Se isso não ocorrer, quase 1 milhão de pessoas podem ficar sem fornecimento de água. Outros dados também no Nordeste nos chamam a atenção. O ramal do Apodi necessita de R$360 milhões para conclusão. O governo previu para o ano que vem R$72 milhões. O orçamento de 2023, da Defesa Civil, necessário é de R$739 milhões. Só foram pedidos R$477 milhões. De respostas aos desastres no ano 2022,